Pronto, gravando. Nós vamos trabalhar, então, o capítulo 3, né, agora da confissão, sobre os decretos de Deus. Então, como eu até comentei, existem parte das escrituras que não são tão simples e tão óbvias e tão fáceis de se compreender, tá bom? Tem textos, como a gente até comentou lá atrás, algumas aulas, a Bíblia ela é ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo tem partes difíceis. As partes fáceis, o evangelho, a apresentação muito simples, né? A salvação, o plano de Deus de modo geral. Mas quando você vai nos detalhes, você vai se aprofundando, você vai entrando na riqueza da sabedoria de Deus e para nossa mente ela passa a ser e torna-se cada vez mais desafiadora, certo? Nós estamos estudando nesse primeiro momento o ser de Deus, não é isso? Então, a gente já estudou um pouquinho sobre capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras, a gente então comentou. No capítulo 2, a gente entrou já um pouquinho na pessoa de Deus, sobre o ser de Deus e a Santíssima Trindade. Então, nós estamos falando sobre o ser de Deus. Um ser extremamente magnífico, extremamente muito além da criação, não é isso? Muito além das nossas imaginações, por isso que foi necessário a revelação, muito, muito inimaginavelmente poderoso, sábio, santo e justo, e todas as qualidades que a gente havia comentado também em aulas anteriores. Então, para entender o ser de Deus também, a gente chega no momento que a gente chama dos decretos de Deus, das ações de Deus, dos impulsos, das decisões, para que a realidade seja uma existência de fato. Imagina, antes da criação, existia só Deus, só a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em determinado momento, surge a nossa realidade. Então, de repente, o primeiro pressuposto que a gente tem que ter é pensar que a realidade ela não é autônoma, né? A realidade ela é uma construção de Deus. Então, se Deus não constrói, se Deus não pensa, se Deus não age, não tem realidade. Não tem isso que a gente vive hoje. E se Deus não continua sustentando, governando a sua criação, não existiria o dia de amanhã. O dia de amanhã é uma dádiva, continua sendo uma dádiva de Deus, da construção de Deus. É como se você fosse uma criança que chega na praia e você vai construir na areia uma cidade com pessoas, com etc. Você vai construir essa realidade, tá certo? E você vai fazer os bonequinhos, você vai fazer a cidade, o castelo, isso e aquilo, você vai construindo. Se não se constrói isso, não se existe. Então, é simples, mas às vezes foge um pouquinho da nossa percepção. Só existe realidade porque Deus criou. Então, se Deus criou, a gente pode dizer que ele cria perfeitamente também, do início até a eternidade. Isso é complexo, né? Mas Deus cria do início à eternidade. Ele criou desde a criação, Adão e Eva, ele já tem um plano para toda a eternidade, para essa criação. E tudo o que existe ou vem a existir procede desse poder criativo de Deus. E isso a gente chama do decreto de Deus. Decreto de Deus são declarações que ele faz acerca de todas as coisas que vão existir. Certo? Então é sobre essa temática que nós vamos abordar, essa perspectiva de Deus, em que Deus faz existir essa realidade e faz surgir todas as coisas. Nada, acredita, irmãos, nada nesse universo existiria se Deus não o tivesse introduzido, feito, criado, autorizado e assim sucessivamente. E vocês sabem que até o próprio adversário, Satanás, foi uma criação, né, de Deus como anjo de luz, mas se rebelou, mas até mesmo essa criação foi Deus quem trouxe a existência. Não tem nenhuma
realidade autônoma que não proceda de Deus. Nada, nem ninguém, nenhum ser existe independentemente de Deus o tê-lo introduzido. Tá certo? Então é nessa temática extremamente complexa que nós vamos pensar um pouco sobre Deus, tá? E sobre a sua ação para essa realidade, tá bom? Então vamos lá, capítulo 3, desculpa, sobre os decretos de Deus. Vou fazer, como sempre, uma leitura rápida aqui e depois eu vou, então, comentando alguns detalhes aqui, tá bom? Então lá, Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho, de sua própria vontade, livre e imutável, todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo, nem tem comunhão com algo nisso. Nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das coisas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Eita, esse é o distintivo básico do cristão reformado e do cristão né, que tem a linha ou a soteriologia chamada calvinista. Porque o cristão vai compreender o decreto de Deus, a vontade de Deus, e vai entendê-la que Deus é quem destina ou controla o destino, a realidade, o futuro do que ele criou. Tá certo? Então vamos lá, agora alguns comentários passo a passo. Então, Deus decretou. Deixa eu abrir aqui, ó. Então vamos primeiro essa palavrinha aqui, ó. Deus decretou. Decretar é comandar, dar uma ordem, né? Tem essa linguagem de soberano. Bateu o martelo, fez um documento, assinou, decretou, decretos irrevogáveis, decretos que não voltam atrás, que não se rasga, que são definitivos. Decretou em si mesmo, ele é autônomo, né? É em si, não é por causa do outro. Não tem referência a outra pessoa, não tem referência a uma fonte externa. Deus decretou por causa do que está dentro dele, por causa do que ele é, dos seus planos, dos seus atributos, da sua sabedoria e do seu desejo. Então ele decretou desde toda a eternidade. Por que desde toda a eternidade? Porque Deus é eterno. E desde toda a eternidade ele tem esse plano. É difícil de compreender, mas é a realidade. Um Deus eterno, então não tem um momento, não é isso? Em que a gente pode posicionar esse planejamento de Deus. Então ele decretou desde uma eternidade passada. Tá certo? Pelo seu muito sábio e santo, não é isso? Sábio fala de sabedoria ética, santo fala de moralmente perfeito. Então, esses decretos de Deus, antes da gente tentar julgar ou fazer alguma coisa, a gente vai saber que eles são sábios, sabedoria ética, e santo, que eles são perfeitamente e moralmente perfeitos, tá bom? Pelo conselho, não é isso? Sábio, santo, conselho, aqui, conselho de sua própria vontade. A ideia de conselho é uma ideia de deliberação, de consulta cuidadosa. Então, ele decreta, mas depois de uma análise, de um conselho da sua própria vontade, um conselho da Trindade, um pensamento refinado, perfeito, completo, amplo. Né? Então, ele tem esse conselho livre, tá, independente aí de restrições, porque Deus é Deus. Imutavelmente, não muda, tá bom? Os decretos de Deus não mudam, eles são imutáveis. Ele decreta o quê? Aí aquilo que eu
comecei a falar. Todas as coisas. Então, todas as coisas aqui, a gente pode mudar essa expressão por uma palavra. Tudo. Todas as coisas é tudo. E aí, ó, a confissão ainda reforça. Seja o que for. Ou seja, decreta, não é isso? Tudo mesmo, né? Todas as coisas, seja o que for, que venha a acontecer. Deus decreta, então, tudo, irmãos. Tudo. Lá no seu plano não escapou nada. Não escapou um átomo, não escapou uma partícula. As partículas suspensas no espaço não são casuais. Para nós, pode ser uma casualidade, aleatoriedade, porque a gente não tem controle e domínio. Para Deus, a sua palavra diz isso. Nem uma folha cai se não for da vontade de Deus. Não é isso? A Bíblia deixa claro que até os mínimos detalhes na criação, eles perpassam pela vontade e o decreto de Deus. Tá certo? Alguns textos, a gente precisa ler alguns textos, né? Aqui tem a referência 1 aqui, nessa referência tem alguns textos mostrando essa realidade bíblica, para a gente não ficar, de repente, só numa divagação teórica aqui. Então, Isaías 46:10 diz o seguinte, Isaías 46:10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Então, Isaías está falando acerca de Deus, não é isso? E Deus está dizendo aqui que ele anuncia o fim desde o princípio, não é isso? Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Aí você pode pensar assim, Deus revela. Não, mas Deus está aqui, é só uma revelação. Deus revela porque ele sabe o que vai acontecer. Mas só que é o seguinte, o que vai acontecer não é uma coisa que Deus é um espectador passivo. O que vai acontecer, como eu falei, acontece porque Deus assim o fomenta. Então, quando Deus fala desde o princípio o que vai acontecer no fim, não é só por causa da sua sabedoria e da sua antevisão. Entendeu? É por causa do seu decreto, porque ele decretou aquela realidade vai acontecer lá na frente, é porque ele vai fazer essa realidade. Entendeu? Então é tudo ativo mesmo, é muito ativo. Deus não é passivo. Deus olhou lá na frente, então ele só está mostrando. Tá, e quem que faz aquela realidade lá na frente? Ela vai acontecendo independentemente de Deus? Não, ela acontece porque Deus quis. E Deus quis é porque está no seu plano. Se está no seu plano, é porque é o seu plano eterno em que abarca toda a realidade. Então, Isaías está comentando sobre isso. Desde o princípio anuncia o que vai acontecer. Então, nós estamos estudando sobre Deus, então nós estamos vendo a envergadura e o tamanho do nosso Deus. Tá certo? A gente precisa estudar essas coisas para a gente ter até mais temor e reverência para a gente enxergar Deus do tamanho que de fato ele é. Deus é um todo-poderoso de fato, sobre toda a realidade, sobre toda a partícula de poeira minúscula que existe pairando sobre um móvel na sua casa. Até isso ele tem total domínio e controle. Quanto mais nas coisas maiores, tá? Então, ele revela desde o princípio o que há de acontecer, desde a antiguidade, aqui é um termo, antiguidade está falando de desde tempos eternos, né? É uma linguagem mais humana, mais coloquial, né? Revela as coisas que ainda não sucederam. Mas tem Efésios também, 1:11. Então, vamos rapidinho lá, Efésios 1:11, que está escrito o seguinte. Efésios 1:11. Gálatas, Efésios, aqui. Efésios 1:11, está escrito o seguinte: em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é isso? Aqui é claro que está falando mais sobre salvação, nós estamos numa perspectiva, né, de todas as coisas. Efésios só está falando um aspecto específico que é
Agora, o destino do homem em relação à salvação. Mas, nesse sentido, Deus também tem o seu plano e o seu decreto, e ele também governa essas coisas, porque Efésios está falando aqui, Efésios 1:11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados. O que é ser predestinado? Ter um destino previamente estabelecido pelo decreto de Deus. Então, todas as coisas, irmãos, inclusive os homens individualmente e sua relação com a salvação, tá bom? Então, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Da onde vem essa linguagem da confissão sobre o conselho da sua própria vontade, etc. É uma linguagem bíblica aqui, ó. Sua própria vontade. A gente falou sobre o conselho, né? O conselho da sua própria vontade. Essa é uma linguagem bíblica. Está aqui em Efésios 1:11. É livre, etc, etc. Então, ele decreta tudo que vai acontecer. Então, inclusive, o destino do homem, espiritualmente falando. Hebreus 6:7. Mais ainda, vamos lá. Hebreus 6:7, 17, desculpa. Hebreus 6:17 diz o seguinte: por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito, sempre fala isso, o propósito, é o decreto de Deus, a vontade de Deus, tá bom? Que o seu propósito era imutável. É claro que esse propósito, esse decreto, às vezes, ele está mencionando uma parte do decreto inteiro, né? Propósito em relação a uma pessoa, em relação a Israel, em relação à igreja, em relação... Mas ele está dentro desse decreto em que Deus governa toda a realidade, tá bom? Então aqui, ó. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Então, tá falando aqui do propósito de Deus e que é imutável, tá? Mencionando esse propósito que a gente está falando. Romanos 9:15, aqui um dos textos bíblicos mais interessantes acerca disso é Romanos capítulo 9. Leia o capítulo inteiro depois, tá bom? E você vai ver que capítulo rico e denso, né? Teologicamente falando. Mas Romanos 9:15 diz o seguinte: pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E o versículo 18, logo, Deus tem misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem ele quer. Falando sobre o decreto de Deus e a possibilidade desse decreto em relação à vida humana e à salvação do homem. Deus, então, pode trabalhar nesse decreto o destino do homem. Por quê? Porque ele pode ter misericórdia de quem ele quiser, ele pode não ter de quem ele quiser também. Ele é livre, ele não é devedor de graça e misericórdia, justamente porque esses termos são favor não merecido. O homem não merece. Então, ele não é devedor. Então, por isso que ele é livre para distribuir a sua misericórdia e ele não é injusto por isso. Porque ele não está devendo, ele seria injusto se ele estivesse devendo. Tá certo? Imagine você chegar na sua casa um oficial de justiça e falar hoje, chegar com 5 viaturas da polícia, Polícia Federal, e falar hoje, você está preso em nome da lei. Aí você pergunta, mas por quê? Aí a pessoa fala assim, porque Fernandinho Beiramar estava comandando o PCC. Aí você fala, mas o que eu tenho a ver com Fernandinho Beiramar? Não tem nada a ver com isso que ele fez? Não, você não tem nada a ver com isso, mas você vai ser preso assim mesmo. Ou seja, quando você é condenado injustamente por uma coisa que você não cometeu, aí isso é falha. Tá certo? Mas uma vez que nós não somos livres, não é isso? Nós não somos perfeitos, santos, a condenação é justa, então. Então, Deus não é devedor de misericórdia, devedor de graça. O próprio nome já diz, graça é uma coisa que não, né, você tem quando não se merece. Tá certo? Então, não sei se a ilustração foi muito boa, mas soa injustiça se, né, você tivesse mérito, né?
e fosse cometida alguma coisa, né? Eu tenho mérito, eu não sou Fernandinho Beiramar, então não posso ser condenado. Né? Se eu tenho mérito. Agora ninguém tem esse mérito diante de Deus, então é graça. Então Deus distribui a quem Ele quer. Então o seu decreto faz mais sentido ainda, e torna ainda mais compreensível ele poder operar sobre todas as coisas, inclusive sobre o homem, e em todas as esferas, no homem especificamente em termos de salvação, também ele tem portanto, essa liberdade, tá bom? Entre aspas, né? Porque não é nem. É liberdade mesmo. Para Deus é essa liberdade de agir. Tá certo? Então, chegamos até aqui. Então, Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio, santo conselho, da sua própria vontade, livre, imutavelmente, todas as coisas. Então, estamos falando de tudo: o universo, a rota da Terra, as partículas elementares, a natureza, rios, mares, e a vida dos homens e dos anjos também, tá bom? Então, todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, seja o que for a realidade, foi Deus quem a fez e faz, e a sustenta ainda hoje. Se Deus não a sustentar, hoje acaba o universo. Está lá em Hebreus, capítulo... Hebreus 1, quer ver? Ó? Vou ler rapidinho aqui. Hebreus 1, está escrito o seguinte, versículo 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ainda hoje, o decreto de Deus é a realidade, ela é de fato realidade, porque Cristo está sustentando. É o poder de Deus agindo para que, quando você dorme e acorda, uma nova realidade surge na sua vida. Ou a Terra continue em rotação, ou o sistema solar continue no seu caminho, ou as galáxias continuam no seu devido lugar. Mas é Cristo sustentando, até hoje. Então a realidade existe por causa do decreto de Deus. E o decreto de Deus, o mandato de Deus, ele continua sendo executado pela agência de Cristo, que está sustentando as coisas. Certo? É como se o rei decretasse e, então, fosse executado pela parte executiva do reino. Deus decretou todas as coisas, esse decreto é fiel e vai ser realidade, porque Cristo está sustentando e está trazendo essa realidade que Deus quis. Tá certo, irmãos? Isso é muito, muito interessante. Por isso que um livro de Apocalipse pode ter sido escrito, porque o livro de Apocalipse está falando de coisas futuras. E essas coisas futuras, como é que vão surgir? Pela execução do decreto de Deus, que é perfeito e vai vir à existência. Coisas que não acontecem, não se existe ainda, mas são plena realidade já na mente de Deus, porque ele é perfeito. Não é como a gente também, a gente faz um plano e quando vai executar, sai tudo pela metade, não é isso? Também Deus não tem esse problema. O plano dele é tão perfeito, tão certo, e vai ser executado tão perfeitamente, não tem nenhum milímetro de variação do plano para sua execução. Então, o plano de Deus é a realidade na mente de Deus, perfeita, já visível, já pronta, acabada e concluída. Para nós, para a nossa realidade, é uma coisa que está sendo mostrada e construída paulatinamente, mas perfeita conforme o plano de Deus. Continuando aqui, não é isso? Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Então aqui, Deus fez todas as coisas, então Deus fez o pecado. Aí o autor dá uma esquiva, é um dos temas também muito difíceis, né, da Bíblia, mas Deus não é o autor do pecado, desse problema, do mal, nem tem comunhão com isso. Então a gente vê textos como Tiago 1:13 e João 1:5, em que afasta Deus, então, difícil de entender isso, mas afasta Deus completamente a autoria do pecado.
aqui Tiago 1,13. É aquele que texto fala assim, aquele que é tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta, etc. Está aqui, ó, Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, assim, nesse ponto a gente fala assim, apesar de Deus ter decretado todas as coisas e organizado, ter permitido, vamos usar essa linguagem, permitido a entrada do pecado, não foi ele quem tentou e fez o pecado na vida do ser. Isso, de certo modo, foi de responsabilidade tanto dos anjos como dos homens. Não pode ser atribuído a Deus. Apesar de ele ser um rei que decreta todas as coisas. Então, nessa parte do pecado, Deus pode até decretar, pode ordenar, pode governar, pode limitar, mas não foi ele que criou o pecado. Tá certo? Não foi ele que criou o pecado. O mal, vamos generalizar até, né? O mal, tá certo? Então, a origem do mal é um tema difícil também. Para, de repente, ilustrar e facilitar, muitas pessoas dizem que o mal é a ausência de Deus. Então, no momento que a criatura se afasta de Deus, esse afastamento, não é isso? Então, ele deixa propício nos anjos e no homem também, Adão e Eva, quando se afasta do mandamento de Deus, etc., deixa propício a ele, né? Essa ausência de Deus é o mal. E esse mal pode se tornar, então, encarnar e se tornar o pecado e ser personalizado no anjo e nos homens. Não sei se me fiz claro aí. É, de fato, um tema complicado. Mas Tiago 1,13 deixa, então, claro que Deus não é tentado e ele também não tenta. Se ele não tenta, ele não vai produzir o pecado em ninguém. Não é ele que faz isso acontecer. Mas a existência disso passa pelo decreto de Deus, passou pela mesa de Deus e o plano de Deus. Desde a eternidade, desde o conselho, Deus pensou, vai existir essa possibilidade? Não vai. Eu vou fazer uma criatura, essa criatura vai ter essa possibilidade de cair, de pecar, de ter o mal, de ter uma ausência de mim? Sim ou não? Lá na eternidade, ele teve que colocar nos seus planos e passar pelo governo de Deus isso, essa decisão. Tá certo? E como Deus é perfeito, ele não tem plano B, não é aquela coisa lá, e se Adão tivesse feito assim? E se Adão tivesse feito assim? Não tem plano B. Esse é o plano. E esse é o plano melhor. Então, era inevitável para que se existisse, para existir uma criação, para se existir coisas menores do que Deus. Olha como é complexo o pensamento. Para se existir coisa menor do que Deus, tem que existir imperfeição também. Não faz lógica? Não tem lógica, é isso? Então, Deus está lá na eternidade no seu decreto e ele pensa, então, cogita e planeja a criação e ele está lá nos seus planos. Ele está planejando, mas ele sabe, ele vê e ele imagina. Criar ou não criar? Mas, se criar, eu vou ter que criar algo menor do que eu, porque senão tudo vai ser divindade. Para criar algo menor do que Deus, ele tem que colocar uma xzinho nessa equação e balancear uma variável, que se chama imperfeição, porque qualquer coisa menor do que Deus dá margem à imperfeição. Porque perfeito 100% é só Deus. Então, no momento que ele pensa na criação, é inevitável, meus irmãos, é inevitável a introdução nesse plano, é inevitável a introdução desse plano do mal e, posteriormente, do pecado. Não é coisa alternativa. Deus não poderia ter tido um atalho, mas por que tem isso, por que tem aquilo assado? Não dava para ser diferente. Criou e é uma coisa menor do que Deus, então tem a variável da imperfeição. Porque senão não é uma criação de Deus, é o próprio Deus. Estão entendendo? Então Deus joga com essa variável também no meio dessa criação dele e articula essa variável para ele também ter esse domínio dessa variável e soluções para essa variável. Estão vendo como, às vezes,
às vezes as pessoas pensam que ser Deus é muito fácil, né? É só estalar os dedos, tal, tal. Imagine pensar sobre essas coisas, idealizar essa criação e saber que, inevitavelmente, você tem que trabalhar com imperfeição. Que aí a gente pode chamar de mal, de pecado e assim sucessivamente. Tá certo? Então, Deus não é o autor do pecado. Mais uma vez que ele cria, como eu falei, é inevitável, é a outra face da moeda. Tem que trabalhar e gerenciar isso. Tá certo? Continuando aqui. Então, Deus não é o autor do pecado, nem tem comunhão com isso, e, portanto, também não violenta a vontade da criatura. Um dos maiores segredos também. Como é que Deus governa todas as coisas, dirige todas as coisas, sem violentar a vontade da criatura. Entendeu? Então é uma das maiores também dificuldades, tá bom? Não se nega o arbítrio ou a livre agência. A gente não gosta de chamar de livre arbítrio, porque ele já foi cunhado isso aqui, esse termo, e associado aí sim a uma autonomia humana. A isso, por isso a gente não gosta muito de usar o termo livre arbítrio. Mas o ser humano não tem a sua vontade violada por causa do decreto de Deus. Agora minha mente, né? Você pode perguntar, agora minha mente pifou de vez. Tá certo? Ou seja, Deus decreta que você iria nascer na sua família. Você não escolheu onde você ia nascer. Foi um decreto de Deus. Você nasceu dentro do seu lar, da sua família. Eu vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar a irmã Rosinei. Irmã Rosinei. Então, Deus decretou, você vai nascer lá do seu João e da sua mãe lá. Certo? Decreto de Deus. Rosinei nasce. Rosinei ama o pai dela, ama a mãe dela. Pelo menos de modo normal, né? Os filhos vão amar seus pais. E vai ser de sua vontade ser filho do seu pai. Não é isso? A gente está só desconsiderando o caso de rebeldia, de pecado, de etc. Mas o filho vai, né? Ele vai, contra a sua vontade, nascer daqueles pais, mas, contra a sua vontade não, desculpa, independente, porque ele não existe ainda, alguém tem que decidir por ele. Decidiu, ele vai nascer lá, daquela família. Nascendo naquela família, não significa que é contra a vontade dele, que ele teve a sua vontade violentada. Certo? Aí o indivíduo cresce, nasce, cresce e torna-se um determinado cidadão. Não é isso? Ele é sei lá, de repente, ele é um eletricista. Deus decretou desde a eternidade e conduziu os seus passos para ele ser um eletricista, pelo menos em determinado momento da sua vida, ou por toda a sua vida. Foi Deus que quis, mas na história da pessoa, ela ama a vocação dela. E ela faz porque ela quer. Estão entendendo? Então é mais ou menos essa relação. Você é o que é hoje porque Deus assim o decretou, está em seus planos. Mas ele não está com a arma na sua cabeça para você ser o que você é hoje. As suas motivações, os seus desejos, as suas vocações, ou seja, as causas secundárias estão agindo de modo que você faz o que faz livremente, entre aspas, né? Faz com a sua liberdade. Acho que foi a Ellen. Confuso, mas entendi. Acho que entendi. Ellen, pode comentar. Pode abrir o microfone aí, se quiser. Eu não isso eu entendi. No caso, a palavra livre-arbítrio, porque as pessoas associam logo a questão da salvação, né? De aceitar a Jesus ou não, né? Isso. Que é no meio mais pentecostal utilizado. Mas, tirando nesse contexto, a gente tem o livre-arbítrio da gente escolher, no caso, a profissão que vamos seguir, mesmo já sendo decretado? Sim. Pode-se dizer assim? Sim. Então é isso que eu entendi. Exatamente. Isso é o que é o difícil aqui, né? O livre-arbítrio, ele está associado muito a uma liberdade do homem autônoma. Aí isso é ruim, né? Ele ficou muito associado a isso. Mas o homem Mas a gente tem o livre-arbítrio.
A gente chama de livre agência, para não confundir. Ah, tá, entendi. Ok. Livre agência é essa liberdade de agir, considerando que você vai agir diante do decreto de Deus. É confuso, mas, por exemplo, eu acordei hoje, eu estou, né, trabalhando com vocês aqui, estamos nessa aula. Eu não estou forçado aqui, ninguém está colocando uma arma na minha cabeça. Eu estou aqui, eu gosto, eu quero, vocês estão aqui porque vocês querem. Alguém está obrigado? Acredito que não, né? Então, vocês estão porque vocês querem. Então, tudo na nossa realidade parece que a gente tem plena liberdade sobre isso e sobre essas ações, né? Mas, segundo o que a gente está estudando, nada escapa do decreto da vontade de Deus. Então, Deus assim o quis e é da vontade de Deus que isso ocorra. E nós estamos fazendo exatamente o que Deus quer, nesse exato momento. O que Deus quer. Vocês estão entendendo a dificuldade? Então, é o que Deus quer, certo? E eu penso que eu sou totalmente livre, mas eu estou fazendo o que Deus quer. Tá certo? Vai ficar mais claro ou mais difícil daqui a pouquinho. Já estava decretado. E mesmo assim a gente escolheu. Isso mesmo. Essa é a dificuldade. Já estava decretado e a gente mesmo assim escolheu fazer isso. Porque a gente acha que é a nossa... A gente é que está produzindo essa realidade, mas na verdade a gente, sem ser violentado a nossa vontade, a gente escolhe o que Deus quer. Pode falar, Mateus. Então, pastor, eu tenho uma dúvida de uma passagem em Gênesis, acho que 4, que fala sobre após os homens crescer o pecado no mundo, Deus ter se arrependido de ter feito a criação, algo assim. Uhum. Então, mas isso abre espaço para falar da imperfeição de Deus, ou que seria um segundo plano, que teria um segundo plano na criação. Como que eu devo tratar, então, para não ter essas dualidades? Então, muito boa pergunta. Então, aquele termo arrependeu-se é uma tradução difícil, complicada, porque ela atribui a Deus sentimento humano, né? É um antropopatismo, né? A gente tem antropomorfismo, atribuindo formas humanas a Deus. Por exemplo, falando que Deus tem mão, mas Deus não tem mão. Deus tem olhos, Deus não tem olhos. Ele pode ver, ele tem a faculdade de ver, visão, mas não tem olhos. Olhos humanos, carnais. Olho é um órgão humano, Deus é espírito, não tem olhos. Tá? Mas a gente utiliza essas linguagens para tentar entender melhor. Tá certo? Agora, quando chega ali, Deus revela algo que é difícil traduzir para a linguagem humana. Ele não é contente, vamos dizer assim, não é um masoquista de ficar contente com o mal e o pecado. Ele trata isso porque é inevitável. Mas não quer dizer que ele fica contente com a queda, com o pecado, com a morte, com a condenação do ímpio. Deus não está sorrindo por causa disso. Ele está tratando de coisas inevitáveis. Então, quando ele fala ali, se arrependeu, é pegando uma palavra muito humana, né, para mostrar a situação, tentar mostrar como é que está Deus, a perceptiva de Deus acerca daquela condição do pecado, da rebeldia do homem, daquela coisa toda. Mas não quer dizer arrependeu de mudar de ideia, de não querer aquilo que acontecesse, etc, etc. Então, é um termo infeliz ali, né, que ele dá margem a esse pensamento. Mas em outro texto bíblico, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem que possa se arrepender. Então, a mesma Bíblia diz que Deus não se arrepende. Estão entendendo? A mesma Bíblia a mesma Bíblia que diz que Deus se arrependeu, em outro texto ela fala que ele não é homem para que se arrependa. E aí, em qual texto da Bíblia eu fico? Então eu fico com um texto que eu consigo ter uma clareza acerca do ser de Deus e não deturpe o ser de Deus. Tá certo? O Jonas comentou, é tipo entristecer? Então tá mais, eu acho que a tradução, se fosse entristecer, ficava até melhor do que se arrepender. Apesar que Deus também não se entristece, como a gente, como ser humano, tá bom? Mas representaria o estado de Deus ao se deparar com aquela realidade ali.
Tá certo? Então, o Jonas dá uma dica aí, ficaria até melhor a ideia de entristeceu, mas não que se arrependeu, que teria um plano B, que seria melhor voltar e tentar outra alternativa, corrigir uma falha. Então, não seria bem por aí, tá bom? Então, até entristecer ficaria um pouquinho melhor. Tá certo? Então, Deus decreta. Nossa, tá vendo como o tema é complicado? Tá indo quase uma hora, a gente não saiu desse tópico aí. Então, Deus decreta e ele tem governo. Isso é bíblico, meus irmãos. Olha essa passagem de Atos. Não é que a gente está criando, tentando filosofar aqui. É porque o desespero é tentar entender a Bíblia e os termos que a Bíblia joga para cima da gente. Né? E por isso que a gente não pode negar uma coisa que a Bíblia diz que não pode negar. Não pode também negar outra, porque a Bíblia também trabalha do outro lado também. Né? Então, vamos lá. Atos 4, 27 e 28. Olha esse texto aqui, meus irmãos. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha como é claro o texto de Atos 4, 27 e 28. E exatamente o que a gente está tentando, por causa de texto como esse, que a gente tem que tentar entender a realidade. E o ser o agir de Deus. Por que aqui está falando? Ó, juntaram nessa cidade. Quem juntou? Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, judeus. E o que eles fizeram? Estavam no julgamento de Jesus, e estavam tramando, e os judeus tramando, os sacerdotes, o povo falando crucifica, e todo mundo fazendo aquilo, eles estavam fazendo o que eles queriam. E era muito do desejo dos saduceus, fariseus, matar Jesus, era o desejo deles. Eles não estavam também forçados a isso, era o que eles queriam. Tá certo? Jesus, no juízo final, vai falar assim, você não queria matar Jesus? A pessoa fala, não vai ter como negar, eu queria, eu estava cheio de ódio, eu queria matar Jesus, eu estava fazendo o que eu queria. Só que aí a gente parte para ampliar o zoom aqui e a gente se vê meio que num tabuleiro de xadrez, na perspectiva divina. Porque aí, em seguida, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, ou seja, para executar o decreto de Deus acerca dessa realidade. Estão entendendo? Existe um decreto de Deus e esse decreto vai ser executado nos mínimos detalhes. Na execução desse decreto, existem os seres, e os seres vão fazer o que vão fazer a sua vontade dentro desse decreto, mas mesmo assim, na sua vontade, eles cumprem a vontade de Deus. E isso é incrível, porque o ser humano cumpre a vontade de Deus, não é isso? Dentro da sua própria vontade, e dentro da sua própria vontade, ele pode, então, cumprir uma vontade agradando a Deus ou uma vontade desagradando a Deus, mas estando dentro da sua própria vontade e articulado com o decreto de Deus. Ou seja, se você fizer até mesmo o que é ruim, você pode, na verdade, você está dentro do decreto de Deus. Dentro do decreto de Deus, Deus está usando até as coisas ruins. Por isso que a gente fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem, porque até as coisas ruins vão culminar no decreto de Deus para o que é bom no final. Até as coisas más vão culminar e vão ser utilizadas para o decreto de Deus, para o plano de Deus. Aqui, Pôncio Pilatos, Herodes, os gentios, israelitas, eles estavam fazendo o que era mal, mas mesmo assim servindo ao decreto de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? E agora piorou tudo, né? Agora, presta atenção. Quando chega nesse ponto, tem uma pergunta que é feita lá, eu acho que é Romanos 9, 18, se não me engano. Romanos 9, 18. Romanos 9, 18. Não, Romanos 9, 19. Não está aqui nesse texto aqui,
Mas é interessante, porque Paulo fala isso. Lembra que a gente começou, antes de gravar, eu citei para vocês 2 Pedro 3,16, Pedro falando que Paulo escreve coisas difíceis de entender. Então imagine Paulo explicando isso naquela época para as pessoas. Paulo já explicava, desse jeito que eu estou falando. Deus tem esse decreto, esse poder sobre todas as coisas. E nós, não é isso? Mesmo não sendo violentados na nossa vontade, nós fazemos aquilo que Deus quer. Fazendo o que a gente quer, a gente faz o que Deus quer. Aí surgiu uma pergunta. Olha só, presta bem atenção. Romanos 9, 19. Olha o que foi a pergunta hipotética que Paulo entendeu que as pessoas se fariam. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Porque quem pode resistir à sua vontade? Vocês entenderam o que é, às vezes, a nossa pergunta hoje? Então, já que Deus decretou tudo e tudo é a vontade dele, por que ele vai se queixar? Se tanto o ímpio vai fazer a vontade de Deus, na sua impiedade ele vai fazer o que ele quer, a sua impiedade vai ser julgado, e esse está debaixo do decreto de Deus. O justo, entre aspas, que é justificado pela graça de Deus, vai fazer as boas obras diante do direção de Deus e do decreto de Deus, e vai ser salvo. Mas tanto o ímpio quanto o justo estão fazendo a vontade de Deus. O que Deus decretou, nesse sentido. O que Deus decretou. Pelo menos a vontade. A vontade. Aí a gente tem termos técnicos para isso, tá? Tem dois tipos de vontade de Deus. Que é a vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus. Vontade decretiva. Então, Deus decretou, todo mundo cumpre ela. Tanto o ímpio quanto as pessoas boas vão cumprir essa vontade de Deus, esse decreto de Deus. Agora existe a vontade preceptiva de Deus, que é uma vontade que parte da obediência aos mandamentos de Deus, a obediência e a vontade de fazer o que agrada a Deus. Entendeu? Então, nessa vontade preceptiva, quem vai fazer são os santos. Mas, de todo modo, todo mundo está diante do decreto, da vontade preceptiva de Deus, decretiva de Deus, e todo mundo vai obedecer esse tipo de vontade de Deus. Tá certo? Faraó estava cumprindo o decreto de Deus, quando endureceu o coração e não quis deixar o povo de Israel partir por um longo período, porque Deus queria agir nele com vários sinais e maravilhas e ter todo aquele início apoteótico, milagroso do seu povo e da formação do seu povo. Entendeu? Então foi da vontade de Deus. A Bíblia deixa até claro que Deus foi lá e, de certo modo, endurece o coração de Faraó para que ele não deixe o povo partir. Está cumprindo o decreto de Deus. Mas ele é ímpio e foi para o inferno, foi condenado. Porque ele está cumprindo a vontade decretiva de Deus. Mas ele não está cumprindo a vontade preceptiva, de moral, ética, que exalta e glorifica a Deus. Pelo lado de sua glória, não pelo lado de sua justiça. Estão entendendo a nuance e a dificuldade, de repente, desse ponto? Mas a gente não pode pular e sair correndo. Por quê? Porque a Bíblia que diz isso. Paulo está dizendo, Romanos 9, 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois, quem pode resistir à sua vontade? E aí Paulo responde o seguinte, Paulo vai ficar articulando, debatendo e tentando explicar. Paulo fala simplesmente assim, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem o fez, por que me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, Paulo não vai argumentando por quê, porque ele também não sabe. Não é isso? Ele parte para a soberania de Deus, para de questionar, e Deus é assim. Então, como é que a gente interpreta Romanos 9, o capítulo inteiro, e especialmente essa parte? A gente tem que entender essa perspectiva. Deus é esse que tem todo o poder, meus irmãos, a soberania absoluta, plena sobre todas as coisas. Mas de modo que você vai fazer as coisas de acordo com sua vontade. Mas essa vontade que você cumpre é
cumprindo os decretos de Deus, inevitavelmente. Até porque sua vontade, presta bem atenção, a sua vontade, Deus a pode também trabalhar, porque a sua vontade, ela é formada por meio de condições, né, externas, certo? Então, a sua vontade é trabalhada. Às vezes, uma coisa que você não gosta, muda o contexto, muda a sua perspectiva, muda alguma situação, e daqui a pouco você passa a gostar. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo odiava o crente, perseguia a igreja. Jó 38, né? Isso, falando da soberania. Jonas está comentando aí. Jó 38 também fala muito da soberania de Deus. Deus fez, estabeleceu, e pronto, ele decreta sobre todas as coisas. Mas, então, perdi aqui. Esqueci o que eu ia falar. Vixe, a idade, hein? Ficando velho, hein? Meu Deus do céu. O senhor estava falando da questão da soberania, que mesmo com tudo isso, digamos que é inquestionável e tudo mais ou menos nesse contexto. Isso. Aí no contexto aqui, Paulo está falando, então, ele parte para a soberania de Deus. Assim, que é a nossa vontade, né? Ela é trabalhada também por contexto, né? Pela contingência. Por exemplo, Paulo odiava a igreja, odiava, etc, etc. Perseguia, queria matar a igreja. Tá. Cristo apareceu diante dele. O que aconteceu? Paulo viu coisas, sentiu coisas, percebeu coisas, teve experiência com coisas. O que aconteceu com a vontade dele? Mudou. E aí ele passou a seguir Cristo. Cristo colocou uma arma na cabeça dele? Cristo obrigou? Não, Cristo só apareceu. Paulo, por que tu tá me perseguindo? Pronto, simples. Pode falar, Ellen. Ellen levantou. Não, ela levantou, acho que sem querer. Tá, então vamos caminhando para os comentários finais aqui, tá certo? Então, nem tem comunhão com isso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, aqui, nessa questão das causas secundárias da contingência, também está no contexto aqui de Atos. Os homens estavam sendo envolvidos, judeus, Herodes, Pôncio Pilatos, causas que a gente pensa secundárias, contingentes, mas tudo isso é trabalhado pelo poder de Deus, né? Nenhum pássaro cai se não for da vontade de Deus. Nenhuma folha, não é isso, de uma árvore cai se não for da vontade de Deus. O que para a gente é coisas contingenciais, secundárias e etc., está exatamente no plano de Deus como deveria estar. Tá certo? Agora veja a mente desse Deus. Tá certo? A mente desse Deus em orquestrar e organizar toda a realidade de todos os seres, de todas as pessoas que viveram, que vivem, que viverão, e toda a realidade dos anjos e do cosmos e das coisas inanimadas, tudo. Um fluxo do rio foi assim, é assim, porque Deus assim o decretou. Porque a palavra diz assim. Tá certo? Então, as coisas contingentes. Contingência é aquela coisa que a gente acha meio assim, secundária, aleatória. A gente acha que é contingente. Tá certo? Por exemplo, tô andando no meio da rua, sou assaltado por um ladrão, e de repente o ladrão tá meio estressado e há uma briga, o ladrão me dá um tiro, me derruba, o tiro pega aqui em cima do meu peito, eu tô com a camisa social e tem um bolso aqui e o tiro pega aqui, eu caio no chão, o ladrão sai correndo. No decreto de Deus, eu não vou morrer, não é para eu morrer ali, eu vou passar por essa experiência, Deus quer, Deus gerencia, mas eu não vou morrer ali. E de repente, dentro do meu bolso, tem uma carteira, dentro da carteira uma moeda e a bala pega exatamente na moeda e não atravessa, não me faz males nenhum. Só me derruba, etc. O ladrão pensa que eu tô morto, sai correndo. Depois eu levanto, pego a carteira, abro a carteira, lá dentro tem uma moedinha. Nessa moedinha, a bala parou nela lá. Aí eu falo,
que sorte. Mas não é sorte. É Deus. Até nessas causas que a gente acha contingentes secundárias, né, aleatórias, é Deus também que está orquestrando. Certo? Deixa eu mostrar um texto nesse sentido que a gente acha que é contingente das coisas, e até nisso Deus também controlando. Eu vou pesquisar aqui rapidinho um texto para vocês verem que legal. Só um pouquinho. Vocês vão gostar desse texto. Primeira Reis 22, 34. Olha só esse texto. De coisas contingentes que qualquer um falaria, é casualidade, isso não tem nada a ver com Deus. Ah, dá uma raiva também, irmãos, pelo amor de Deus, ó. Tem gente que fala assim, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo e com você. Não, não fala isso. Né? Eu já vi pastor falando, aconselhando casamento e falando, olha, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com vocês dois. Isso é blasfêmia. Não tem nada nesse mundo que não tenha ligação com Deus. Tudo tem a ver com Deus, sim. Tá bom? Vocês já ouviram essa expressão assim, isso não tem nada a ver com Deus. Claro que tem. Você está no universo criado por Deus, como é que não tem a ver com Deus? Você é inquilino de Deus, morando de favor na casa de Deus e você acha que não tem nada. Tudo tem a ver com Deus. Não tem como falar uma palavra dessa sem cometer heresia. Ah, não, isso tem nada a ver com Deus. Isso é um absurdo. Né? Então, vamos lá. 1 Reis 22, 34. A morte de Acabe. Deus queria e decretou que aquele rei perverso, Acabe, morreria. E olha o que aconteceu. E, se eu não me engano, profetizou que seria numa batalha, em tal batalha, ele iria morrer. Olha o que aconteceu. Vou ler o contexto aqui rapidinho. 1 Reis 22, 29 em diante. O rei de Israel e Josafá, que é o Acabe e Josafá, não é isso? Rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, ou seja, Acabe disse a Josafá, eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. Ou seja, o rei Acabe quer se disfarçar de uma pessoa normal e deixar Josafá como rei. Tá certo? E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutasse nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então, teoricamente aqui, já convergiu para ele estar protegido, né? Porque o inimigo fala, só busca o rei, a cabeça do rei, e o rei, quase que milagrosamente aqui, decidiu fazer o quê? Eu vou me disfarçar de lutador e vou pro fronte. Então, teoricamente, ele está até protegido aqui na batalha que Deus falou que ele ia morrer. Ele tem que morrer aqui. Tem que morrer. Não importa o que ele faça, ele vai ter que morrer aqui, tá bom? Então, ele se disfarça de um guerreiro. Beleza, vamos continuar aqui. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram, a Josafá é outro rei aliado dele, que aí ficou vestido de rei. Acabe vestido de lutador, de soldado, certo? Então, o pessoal vai buscar quem? Cabeça de Josafá, que é o que está vestido de rei. Então, falaram assim, ó. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram, aquele certamente é o rei de Israel. Então, iria buscar o rei errado, não é isso? Mas Acabe estaria, entre aspas, protegido. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Deixou Josafá embora. Eles querem matar Acabe. Mas Acabe, que é o rei, não está à vista. Tá certo, então deixaram de perseguir. E cadê Acabe? Acabe tem que morrer aqui. E eles, cadê o rei? Ninguém sabe cadê Acabe. Ah, acabou a graça, né? Vamos voltar, acabar a guerra e deixa isso para lá. Olha aí o que acontece aqui agora. Então, deixaram de persegui-lo. Então, o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, puxou um arco, uma flecha e pôu para cima. Atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel, atingiu Acabe, e Acabe estava vestido com armadura. E atingiu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura.
Ele estava disfarçado, ele estava no meio dos homens, o cara atingiu, jogou uma flecha ao acaso, o cara estava com a armadura e entrou numa fresta da junta da armadura. E o texto diz aqui ao acaso, ainda tirou ao acaso, contingentemente, jogou para cima de qualquer jeito essa flecha. E atingiu Acabe entre a sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Certo? Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Segundo, Deus decretou que até os cães lamberiam o sangue de Acabe. Foi decreto de Deus, coisa que a gente acha secundária. O cara morreu nessas condições que vocês viram, sangrou. Quando foram lavar a carruagem dele, o sangue dele, os cachorros lamberam. Isso tinha sido decretado pelo Senhor. As prostitutas se banharam naquelas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, a tudo o que fez, ao palácio, etc., etc., a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim, Acabe morreu e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E essa morte de Acabe foi profetizada detalhadamente até o seu sangue que seria lambido por cachorros. Vocês entenderam, meu irmão? Então não é só uma filosofia, uma teologia. Quando você se depara com um texto, ou você, então, isso não preciso pensar sobre isso. Ou você procura entender melhor como é que é o seu Deus e como é que é o poderio, a envergadura e o alcance poderoso do nosso Senhor. Amém? Aí, para finalizar aqui, né? Então, a liberdade e a contingência das coisas secundárias são estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Então, Deus dispõe todas as coisas para que execute o seu decreto, ou seja, para que a realidade venha existindo paulatinamente conforme Deus assim o quis. Amém, meus irmãos? Vou interromper a gravação aqui, vou finalizar. Por hoje é só essa parte aí, esse item 1, tá certo?